Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, setor de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho, e a gente vai falar do Bahia. Muita coisa para falar do Bahia. Bahia que perdeu no domingo, deixou a gente de cabeça inchada, mas na correria desse campeonato brasileiro e na sequência não tem tempo para muito choro. Bahia perdeu domingo, já treinou segunda e hoje, terça-feira, tem que estar pronto e já viajou para Goiânia para jogar contra a equipe do Atlético Goianiense. Último jogo, né, do primeiro turno, da primeira metade do campeonato. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar também da agenda, né? A agendinha do Bahia e da polêmica que isso gerou. Vamos falar do futebol feminino. Bahia que joga quarta-feira tem 3 pivetes de aço na lista e viajaram para Goiânia, beleza? É sobre isso que a gente vai falar, mas antes daquele nosso jabazinho básico e massa. Inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, ajude a gente aqui, ó. Estamos querendo chegar aos 6 mil. Queremos os 5, queremos os 6. E aí a gente depende de você. Se você não é inscrito, deixe R$ 1 de moral. Inscreva-se no nosso canal. Ajude a gente a lotar o nosso estádio aqui, tá? Se você já é inscrito, ó, muito obrigado. Lembre-se, joinha, like e, se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, beleza? Então, jabazinho pronto, tudo feito, partiu falar do Bahia. Vamos lá, vamos falar do time profissional, do time masculino, profissional masculino. O time do Bahia nessa terça-feira encerrou a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense. O time, inclusive, já viajou e já está na capital goianiense para o jogo do domingo, da quarta-feira, às 21h30, válida pela rodada de número 19, final do chamado primeiro turno, final da primeira metade da competição, entendeu? Então, vamos lá, para a gente falar um pouco aí dessa partida, né? Na partida, não, claro, para a gente falar um pouco aí do último dia de treino, vamos soltar algumas imagens aí do nosso esquadrão. Time do Bahia que treinou hoje, fez aí o último treino, né? Nós já falamos, não tem tempo para muita coisa. O Bahia jogou, infelizmente, jogou domingo, infelizmente perdeu. Então, fez um treino regenerativo na segunda. Na terça-feira, hoje já tem que fazer um treino finalizando aí, porque quarta-feira tem jogo. O Bahia está jogando metade final de semana, metade final de semana, metade final de semana. Essa é a situação do Bahia no Campeonato Brasileiro. E agora tem Copa do Brasil, que a gente fala já já, certo? Para esse último dia de treino, o Bahia fez aquele último dia que o Bahia faz, inclusive perguntaram isso na última coletiva, né? O Rogério Ceni levou todo mundo para a sala de vídeo e na sala de vídeo ele mostrou os erros e os acertos. Então, as jogadas que o Bahia fez que foram boas, as jogadas que o Bahia fez que foram ruins. Então, todos os jogadores viram, já estão cientes do que acertaram, estão cientes ainda do que eles erraram e já coisas que eles podem evoluir, beleza? Depois disso, a galera faz aquela ativação na academia e aí segue para o campo. Treino no campo hoje, né? Não tem muito tempo para treinar muita coisa. Então, o Bahia fez um trabalho em campo reduzido, com a utilização aí dos 4 goleiros, né? 4 traves e 2 equipes, né? Com a missão que de tomar a bola e finalizar em um dos 4 gols, né? Treino de para você tentar tomar a posse de bola. No segundo momento, aí o Rogério Ceni fez um treino de ataque e finalizações, certo? Para a parte dos atacantes, e os demais jogadores fizeram um trabalho de posicionamento, um trabalho tático no campo 2, né? Isso é o básico e o normal que o Bahia sempre faz no dia antes da partida. Normalmente é um treino técnico, né? E um treino tático ao final. Tudo mais ou menos do mesmo jeito de antes, né? Treino técnico, treino tático do Bahia.
Problemas da nossa equipe, o que nós já sabemos, né? Canu segue de fora, Canu teve um machucado e não vai jogar. Claro, também levou o terceiro cartão amarelo. A gente vai ter aí o retorno de Gabriel Xavier, nós temos o retorno também, mas infelizmente nós não temos o Biel. Biel que segue machucado e, além disso, levou o terceiro cartão amarelo. Bahia sem Biel, Bahia sem Cicinho também, tá? Esses aí ficaram em Salvador fazendo fisioterapia e transição, beleza? E, né, nessa relação, nas pessoas que viajaram para Goiânia para o jogo da quarta-feira, algumas novidades. E quem divulgou a novidade foi a galera do Instagram Bases do Esquadrão. As novidades são essas aqui, ó. Tá aí na tela para vocês, ó. Convocados para a Série A, os pivetes de aço, o Roger, o pivete de aço Juan Pablo e o Thiago, os três jogadores que vêm tendo um comportamento, jogando muito bem na equipe sub-20. Esses aí são os que o Rogério Ceni levou na bagagem, levou para o jogo da quarta-feira. Se eles vão jogar ou não vão jogar, a gente não sabe, nós vamos ter que aguardar até a quarta-feira. Mas o fato é que três pivetes de aço figuraram aqui no meio da galera, né, que acompanhou o time profissional. E o detalhe, ó, esse daqui do meio, o Juan Pablo, ó, tá aí na tela, ele tem apenas 16 anos e no dia de hoje, terça-feira, quando o pivete de aço completou 16 anos, o Bahia foi, ó, assinou o primeiro contrato profissional do garoto, assinou o contrato profissional e já viajou com o nosso esquadrão. O Juan Pablo, que é uma das grandes promessas aí, tem muito boas expectativas do nosso tricolor para com esse pivete de aço. Torcer, né, para que o Bahia eventualmente não precise dos nossos pivetes de aço, para eles não entrarem e terem que jogar na pressão. Mas é claro, se eles entrarem e jogarem, nós vamos torcer para que eles façam um bom jogo e que continue a sequência, né? Depois do primeiro que venham mais e mais aí para que eles possam se firmar no time profissional, beleza? Sobre profissional, é isso aí. Depois do treino, né? Quem deu a entrevista coletiva foi o nosso atacante, ó. Esse que está aí na tela, o Everaldo. Everaldo falou à imprensa. Vamos ver aqui um trechinho do que disse o Everaldo, beleza? Entrevista coletiva com o atacante Everaldo, a pergunta é de Vitor Menezes e Brenner Menezes. Everaldo, você que é o artilheiro do time, a torcida tem reclamado sobre a questão de finalizações da equipe. Você, como atacante, acha de fato que o time falta chutar mais? Isso é uma coisa que incomoda vocês? De fato, a gente tem que finalizar mais, a gente precisa finalizar mais, principalmente às vezes de fora da área, né? Onde muitas vezes se criam os espaços, porque os times sabem que o nosso time constrói bem o jogo e a maioria dos nossos gols tem sido dentro da área, né? Então, os times que nos enfrentam acabam estudando isso e fechando mais esses espaços dentro da área e consequentemente, abre mais espaço de fora da área, é onde a gente pode aproveitar um pouco mais as oportunidades para finalizar. Mas a gente teve várias chances também dentro da área, mesmo eles fechando os espaços, só que nós não fomos tão efetivos assim. Pergunta de Adésio Góes. Everaldo, 3 dias de folga na semana do jogo que antecedeu a partida contra o Corinthians, de certa forma, não provoca no grupo um certo afastamento de foco, algo do tipo? Não, porque a gente vinha numa sequência muito grande, né, de jogos e viagens. Estava sendo bem cansativo, o grupo estava sentindo bastante e a gente precisava. Isso não falando só como jogador, não. Fisiologicamente, o pessoal que é responsável por isso nos passou que era importante, né, essa folga até para dar um descanso. E, enfim, não vejo dessa forma.
A pergunta de Flávio Gomes. Everaldo, foi perceptível o semblante de esgotamento físico de vocês, jogadores, na partida contra o Cuiabá, apesar de você não estar em campo. Contra o Corinthians, parecia que o grupo estava um pouco mais tenso, preocupado. Qual a avaliação que você faz do estado mental de vocês? Vocês estão se sentindo pressionados? Bom, eu não vejo dessa forma, né? Talvez isso tenha sido olhando de fora, dentro de campo, eu não vi isso, pelo menos desse modo. Acredito sim que a gente poderia ter, dentro de campo, né, tomado umas decisões melhores, não aconteceu, Sim. Mas não vejo que houve tensão ou algo parecido. E, enfim, o problema é o resultado, né? A verdade, e para resumir, é isso. O problema é o resultado. A gente não conquistou o resultado contra o Cuiabá dentro de casa, com a Fonte Nova lotada, contra o Corinthians também não, e aí começam a se criar algumas teses aí, enfim, se tivesse ganho, eu acredito que não teria nada disso, não teriam falado. Aí, né? Se tivesse ganho, não teriam falado. Falou um pouco, Everaldo, se você quiser ver a entrevista completa, vai lá na TV Bahia e pega a entrevista completa, né? Uma das perguntas aí foi questionada a questão dos 3 minutos, ou dos 3 dias de folga, né? O Everaldo, ele fala que os 3 dias de folga, eles servem para descansar, né? Você descansa o corpo e descansa a mente. A pergunta foi feita se isso não tira o foco. Não, o descanso faz parte do treino e ajuda na recuperação, beleza? Só para a gente finalizar esse nosso giro, né? Mostrar para vocês aqui uma situação bem interessante. A primeira, né, com relação à agendinha do Esquadrão, tá aí na tela para vocês, né? A agenda do Esquadrão, ó, só apontar aqui para melhorar. A agenda do Esquadrão, o que aconteceu, pessoal? Ela foi colocada com os jogos da Copa do Brasil. Bahia, como vocês sabem, vai jogar aqui, ó, dia 30 e no dia 7. Foi definido a data do dia 30 e do dia 7 de agosto, 30 de julho, 7 de agosto, né? Essas duas datas aqui são datas da Copa do Brasil, aonde o Bahia joga contra a equipe do Botafogo. Com isso, né, a detentora dos direitos de transmissão da competição, ela simplesmente puxou esse jogo aqui em 2 dias. Esse jogo, né, que estava definido para ser na segunda-feira, ele foi antecipado aqui em 3 dias. Com isso, o jogo do Bahia, que seria no dia 29, ele foi puxado para o dia 27. E isso aqui gerou, né, uma indignação do Bahia, e o Bahia soltou uma nota, né, que a gente vai ler aqui. Tá aqui, ó. Ofício à CBF. Bahia SAF manifesta descontentamento com mudança no calendário com prejuízo direto ao clube. Claro, né? A nota foi publicada nessa terça-feira, no final da tarde, início da noite. A nota diz: o Esporte Clube Bahia vem a público manifestar seu descontentamento em relação à mudança no calendário dos próximos jogos do Esquadrão. O Bahia encaminhou na noite dessa segunda-feira, então no dia anterior, um ofício à CBF questionando a mudança da tabela com a antecipação da partida, como a gente falou, do dia 29 para o dia 27, com prejuízo direto ao clube. Claro, né? O Bahia vai jogar na quarta-feira, o Bahia joga no dia 24 e não vai ter muito tempo de descanso, né? Com prejuízo direto ao clube. A mudança foi realizada com apenas 5 dias de antecedência, né? E tratando-se de um esporte de alto rendimento, uma decisão dessa magnitude causa prejuízos irreparáveis. Detalhe aqui, pessoal, é que muita gente estava reclamando, né, sobre a questão dos dias. O acordado foi que qualquer alteração ela deveria ser feita com 10 dias de antecedência. E esse aqui foram simplesmente 5 dias. Então, o jogo que seria na semana que vem foi puxado do nada para o domingo por conta do jogo da Copa do Brasil. Ora bolas, ou você mexe no jogo da Copa do Brasil, ou você pega esse jogo agora e simplesmente
adia, né? Adiou-se tantos jogos aí do Inter, adiou-se jogos por várias competições, por que não adiar esse? Agora, adiar para depois, não adiantar, né? E aí vem aqui alto rendimento no intervalo de 10 dias, né? Além disso, prejudica consideravelmente o trabalho da fisiologia, claro, precisa da recuperação, né? E da logística feito pelo clube visando um calendário anteriormente divulgado. O Bahia lamenta e repudia veementemente a alteração, né? Segundo a CBF, essa alteração foi feita a pedido da detentora dos direitos de transmissão. Mudança essa que, claro, prejudica o Bahia, né? Não sei, não cheguei nem a analisar se isso vai ajudar o Botafogo, não quero analisar e não quero nem pensar nisso. Mas prejudica o Bahia. Por quê? O Bahia joga na quarta-feira, Bahia vai a Goiânia, joga na quarta-feira e já tem que retornar de forma rápida para poder jogar um jogo que ele não precisaria, ele poderia jogar depois, né? É uma situação ruim. Imagina o seguinte, o Bahia vai jogar na quarta-feira e logo depois, no sábado, já tem um jogo que seria na segunda-feira, vai ser no sábado. Não, ele deveria fazer o quê? Cancela esse jogo, tira o jogo contra o Inter, já que você tem que manter o jogo da Copa do Brasil. Então, você tira o jogo contra o Inter. Não. Aí a CBF não, né? A detentora do direito de transmissão. Porque, segundo a CBF, foi isso. Eles simplesmente puxaram o Bahia para frente, né? Uma pena, difícil, bem complicado para o Bahia ter que trabalhar nessa situação aí, né? Esperemos, vamos ver o que é que a dona CBF responde ao Bahia e espero que o Bahia publique. O ideal seria que a CBF lançasse uma nota pública, né, justificando da mudança e, claro, a detentora dos direitos de transmissão, ele vem a justificar por que ele teve que puxar 2 dias o Bahia e não simplesmente adiar o jogo, beleza? Então, aguardemos. Fechamos, né? Tudo pronto no Bahia, como a gente falou, falamos do futebol feminino, falamos dessa mudança de calendário, mudança de data. Se você não é inscrito, ó, estamos finalizando. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!